Olá, queridos e queridas, espero que estejam todos bem. Continuamos nossos estudos da história da humanidade. Paramos na última aula, na Baixa Idade Média. A Idade Média, os historiadores costumam separar em Alta e Baixa Idade Média. Alta porque você tem o crescimento desse estilo de sociedade medieval, e na Baixa Idade Média começa a entrar em declínio essa vida, poder, sistema medieval. Dois eventos que nós vimos que auxiliaram nessa queda são as cruzadas, a peste negra. As cruzadas, eu não sei quantas mil contradições você consegue encontrar falando sobre esse assunto. Dois povos lutando por uma terra santa, fazendo guerra, um exército de uma igreja, pessoas fazendo todo tipo de barbaridade, acreditando que vão para o céu com todos os pecados perdoados, porque estão lutando pela Terra Santa, enfim. O fato é que os nobres que iam da igreja para as cruzadas também tinham o objetivo de conquistar mais terras, acreditavam que poderiam voltar com mais terras, expandir seu poder, seus domínios, suas riquezas, e o tiro saiu pela culatra, porque a maioria perdeu tudo. Os feudos perderam muitos soldados, se enfraqueceram, os reis começaram a ter mais poder. Por outro lado, você tem aquela grande pandemia que matou 1/3 da Europa, a peste negra. A peste negra deveria gerar pelo menos um sentimento ali de perda, depois como é ruim ver as pessoas morrendo, mas que nada. Você vai ver daqui pra frente, quando esse pessoal que sobrou da Europa chegar na América, o que eles vão fazer? Bom, na Baixa Idade Média começam a surgir as cidades. Cidades muradas, onde tem bastante gente, entra um pouco em contraposição com aquela vida no feudo, que era um lugar pequenininho, que nas cidades são grandes. O que possibilitou essas cidades foi o aumento da produção, melhoria das técnicas agrícolas. Isso começa a gerar relações comerciais. Dá uma olhadinha como que era esse. Dentro das muralhas das cidades, os camponeses levavam o excedente da produção de seus feudos para comercializar. E aí surge um problema. Ela quer comprar o porco dele. Ela quer pagar com o seu almeirão. Mas quanto do seu almeirão vale aquele porco? É aí que surgem os banqueiros. Banqueiros tinham esse nome porque faziam bancas onde eles colocavam as moedas, e adquirindo as moedas dos banqueiros ficava mais fácil saber o valor de um almeirão ou de um porco. Nas cidades também, fora das muralhas, começaram a crescer alguns bairros de pessoas que viviam apenas do comércio. Eram os burgueses. Esses bairros eram chamados de burgos, por isso que eles eram chamados burgueses. Pessoas que viviam apenas do comércio. Também tinha os profissionais de uma área que se juntavam e formavam as corporações de ofício. Nessas corporações de ofício, diversos profissionais de uma mesma área se ajudavam, colocavam o preço do produto que eles comercializavam, se profissionalizavam, aprendiam os mais jovens. Então esses daqui, por exemplo, são uma corporação de ofício de marceneiros. Oi, eu sou marceneiro. Eu também sou marceneiro. Eu também sou marceneiro. E você? Eu sou seu pai e sou marceneiro. E aquele ali? Ele também é marceneiro. Ele acabou de chegar aqui. Aí começa a surgir os cartéis. Um cartel, ele quer um monopólio. Então esses 4 aqui, eles não estão a fim de dividir o mercado de marcenaria com alguém que parece ter vindo de outro mundo. Então, sabe o que eles vão fazer? Não queremos concorrência. Vamos diminuir o preço 10 vezes.
Oh não consigo vender minhas cadeiras e minhas mesas tão barato. Eu acho que vou à falência. Vou embora dessa cidade. Portanto, essas corporações de ofício, eles monopolizavam muito do trabalho, formavam cartéis para vencer a concorrência e muitas vezes precisavam da profissionalização. Com o aumento da necessidade de profissionalização, começa a crescer esse trabalho de profissionalizar até que vão surgir as primeiras universidades. As primeiras universidades do planeta, então, surgem nesse período na Europa. É por isso que a produção universitária, científica, intelectual, ela tem uma força maior lá pela tradição dessas universidades. Brasil, por exemplo, a primeira universidade brasileira surgiu em 1934, a USP, enquanto as universidades europeias já tinham seus 700 anos, mais ou menos. A questão é que quando surgem essas universidades, você quebra um monopólio do ensino, da educação, da formação, que estava toda na mão da igreja. As pessoas letradas, as pessoas que liam, adquiriam conhecimento, todas dentro da igreja. Agora você tem um outro local de formação, que são as universidades. Bom, em meio a esse declínio da Idade Média, bem em meio da peste negra, você ainda tem a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos foi uma guerra de 1337 a 1453. Os franceses, os povos chamados franceses, contra os ingleses. Isso é uma guerra típica ali que aconteceu na Idade Medieval por mais poder. Um nobre querendo ter mais poder do que o outro, né? Não pense que Idade Média cada nobre se respeitava ali, existia essa briga ali. Eu expandiu o meu poder. Então, durante mais de 100 anos, esses franceses lutaram contra esses ingleses. E uma figura muito interessante que surge nesse momento era uma menina, uma adolescente francesa, Joana d'Arc, uma jovem adolescente que dizia que tinha sonhos, tinha visão de anjos que vinham à noite para avisá-la que ela deveria guerrear contra os inimigos, contra os ingleses. Um dia ela conseguiu convencer o rei Carlos VII sobre essas visões e ela foi para a guerra. E ela conseguiu dar grandes baixas no exército inimigo. Foi por um tempo vista como uma heroína, mas em certo momento começaram algumas pessoas mais moralistas, começaram a se assustar com essa ideia de que ela tinha visões noturnas e ela foi queimada como uma bruxa. Com 19 anos, Joana d'Arc foi queimada como uma bruxa. Bom, no século XX, a Igreja Católica reconheceu esse grande erro e ela foi canonizada. Bom, a vida medieval está em pleno declínio e quem está em plena ascensão é Portugal. Portugal vai se tornar um grande império marítimo, a maior potência ali desse momento de transição. Portugal começa ali no início da Idade Média, quando os germânicos, romanos se misturam suas culturas, eles são cristianizados e depois Portugal passa um longo período a maior parte dele, sob o domínio dos muçulmanos. Entre o século VIII e o século XV, boa parte do seu território ali é dominado, como vimos anteriormente em aulas. Em 1139, Dom Afonso Henriques de Borgonha recebe do rei de Leão e Castela o condado de Portucale. Esse condado, apesar dele ser vassalo do rei de Leão e Castela, ele consegue ter muita independência e vai fundar a dinastia Borgonha. A dinastia Borgonha, quando morre o seu nono rei, Dom Fernando, 1383,
Isso cria uma crise pelo poder, quem deveria continuar no poder daquele lugar. Então tem algumas pessoas que acreditavam que Portugal deveria se entregar totalmente a Castela, outros falavam que não, Portugal não deve ser submisso a Castela, e isso faz uma guerra civil entre esses dois grupos que vai ser conhecida como Revolução de Avis. Revolução de Avis, 1383 a 1385, vai ser a revolução que vai fundar Portugal moderno. Dom João vence, sua dinastia de Avis começa. Portugal se torna o primeiro reino moderno. Então os países, como conhecemos hoje como eram reinados na Idade Moderna, começa com Portugal. Os outros reinos ainda estão bastante desestruturados, sem um poder centralizado. Portugal sai na frente. Por isso que Portugal vai prevalecer ali nas grandes navegações.